outra. Leva-nos às práticas primitivas dos xamanes e feiticeiros, a uma doutrina de relações espirituais que foi ecumênica em outras épocas, mas que em nossos dias refugiou-se nos desertos da África e nos pântanos da Sibéria, nas planícies nevadas dos Pele Vermelhas e dos Esquimós. Se, como às vezes acontece, quiséssemos julgar o valor das ideias de acordo com as suas origens, não há conceito cujas origens tenham sido mais humildes e que pareça mais indigno do homem civilizado. Felizmente, nossas discussões anteriores nos proporcionaram um critério mais agudo. Ao invés de perguntar-nos em que época nasceu esta ou aquela doutrina, com a opinião preconcebida de que a doutrina é melhor quanto mais recente seja sua origem, podemos perguntar-nos, agora, até que ponto está concorde ou em desacordo com essa enorme massa de provas recentes que se relacionam, mais ou menos, com todas as crenças que os homens ocidentais professaram a respeito do mundo invisível. Submetida a essa prova, a teoria da possessão dá um resultado notável. Não está em desacordo com qualquer dos fatos provados. Não conhecemos absolutamente nada que prove a sua impossibilidade. Mas isso não é tudo. A teoria da possessão nos proporciona, na realidade, um poderoso método de coordenação e de explicação de alguns grupos de fenômenos anteriores, se concordamos em explicá-los de um modo que, a princípio, pareceu-nos empregar afirmações exageradas e que recorria com demasia ao maravilhoso. Mas, no que diz respeito a esta última dificuldade, sabemos também há algum tempo que não existem fenômenos psíquicos cuja explicação seja realmente simples e que a melhor maneira de chegar a uma explicação desse gênero consiste em extrair do conjunto um grupo que só admita uma explicação inequívoca para servir-nos dela como ponto de partida na apreciação dos problemas mais complexos. Mas acredito que o grupo de fenômenos Moses Piper só pode ser explicado de um modo mais ou menos verdadeiro pela teoria da possessão. E parece-me importante considerar por que caminhos os fenômenos anteriores nos conduziram à possessão e de que forma os fatos da possessão, por sua vez, são suscetíveis de transformar nossos critérios concernentes aos fenômenos anteriores. Ao analisar nossas observações de possessão, descobrimos nelas dois elementos primordiais: a operação central, isto é, a direção exercida por um espírito sobre o organismo de um sujeito sensível, e a condição indispensável que consiste no abandono parcial e temporal do organismo pelo próprio espírito do sujeito. Examinemos, primeiramente, até que ponto os dados já adquiridos tornam concebível essa separação entre o espírito e o organismo humano. E, a seguir, a desagregação da personalidade e as substituições de certas fases suas por outras de que tomamos conhecimento no capítulo 2, possuem enorme importância, também, do ponto de vista da possessão. Vimos personalidades secundárias que se iniciam por manifestações sensoriais ou motrizes, ligeiras e isoladas, adquirir aos poucos um predomínio completo, assegurando-se a direção total de todas as manifestações supraliminares. A simples investigação e a descrição desses fenômenos foi considerada, até aqui, como possuidora de um certo sabor de audácia. A ideia de buscar o mecanismo possível que preside a essas transições apenas nascera. Mas é evidente que deve existir um complexo conjunto de leis que condicionam esses usos alternados dos centros cerebrais e que não constituem provavelmente mais do que o desenvolvimento dessas leis físicas desconhecidas que presidem a memória comum. Um caso de equimnesia comum pode apresentar problemas tão insolúveis como os da possessão espiritual. Pode existir na equimnesia períodos de vida totalmente desaparecidos da memória e outros que só desapareceram temporariamente. No gênero podemos observar, em certos centros cerebrais importantes, uma substituição temporária de uma direção por outra.
Devemos considerar aqui o eu subliminar como um centro particularmente diverso do eu supraliminar e o fato de monopolizar esses centros cerebrais destinados a um trabalho supraliminar já é uma espécie de possessão. O gênio mais completo seria dessa forma a expressão da autopossessão mais completa, da ocupação e direção do organismo inteiro por elementos mais profundos do eu que atuam em virtude de um completo conhecimento e por caminhos mais seguros. O sono, que é de todos os estados normais o que mais se aproxima à possessão, fez com que surgisse, há muito tempo, a questão cuja solução implica o reconhecimento da possibilidade de êxtase, que acontece à alma durante o sono. Os fatos citados demonstraram que frequentemente durante o sono comum aparente, a alma abandona o corpo em traz uma recordação mais ou menos confusa do que viu durante sua excursão clarividente. Isso pode também ocorrer, mas com a rapidez de um raio, durante a vigília. Mas o sono comum parece favorecer esse fenômeno de forma particular, especialmente os estados de sono espontâneo ou provocado muito profundo. No estado comatoso, que precede a morte ou nessa suspensão da vitalidade que às vezes tomamos por morte, a capacidade em questão parece suscetível de alcançar seu mais elevado grau. Falo dos estados de sono espontâneo ou provocado muito profundo. E sobre isto o leitor lembrar-se-á, naturalmente, muito sobre o que se falou do sonambulismo comum e do sono hipnótico. Este último cria, com efeito, situações que, externamente, resultam difíceis de distinguir do que chamaria de verdadeira possessão. Uma quase personalidade, arbitrariamente criada, pode ocupar o organismo, respondendo de certa forma característica à palavra ou aos sinais, até o ponto de fazer crer, às vezes, que nos encontramos em presença de uma personalidade nova. Por outro lado, o espírito do sujeito pretende ter estado ausente, como se imagina ausente no sono comum, mas com maior persistência e lucidez. Os sujeitos afirmam frequentemente ter visto novamente nos sonhos cenas terrestres e ter comprovado as mudanças produzidas, efetivamente, desde que o sujeito visitou pela última vez a mesma cena, durante a vigília. Mas às vezes une-se a isso um elemento aparentemente simbólico, a cena terrestre encerrando um elemento de ação humana apresentado em forma sintética. Como se algum espírito se propusesse a tirar da história complexa um sentido especial. Com frequência, esse elemento torna-se completamente dominante. O sujeito vê figuras fantasmagóricas ou pode ver uma representação simbólica prolongada de uma entrada no mundo espiritual. Essas incursões psíquicas proporcionam, em último lugar, as mais fortes presunções a favor da existência de uma nova capacidade humana, a do êxtase, da visão à distância não confinada a esta terra nem a este mundo material, mas que introduz o vidente num mundo espiritual e em meios superiores aos conhecidos neste planeta. Mas a discussão relativa ao transporte será mais adequada quando citarmos os fatos e os dados a favor da possessão. Ao voltar à análise da ideia de possessão, encontramos seu caráter específico que é a ocupação por um elemento espiritual do organismo adormecido e parcialmente abandonado. Aqui nossos estudos anteriores nos serão de grande utilidade. Ao invés de abordar imediatamente a questão de saber o que são os espíritos, o que podem ou não, a questão da possibilidade antecedente de reentrarem na matéria, etc., ser-nos é mais conveniente começar por desenvolver a ideia da telepatia até suas últimas consequências, para representar-nos a telepatia no seu envolver mais intenso e centralizado que nos seja possível e encontraremos que essas duas variedades de telepatia que assim se nos apresentam conduzem uma delas à obsessão e a outra ao êxtase. Qual é, no momento presente, nosso exato conceito de telepatia? A noção central, aquela de comunicação independente dos órgãos dos sentidos, encontra nesta palavra uma expressão deveras adequada. Todavia nada diz além de que a nossa real compreensão dos processos telepáticos seja a mera definição verbal. Nosso conceito de telepatia,
por nada dizer da telestesia, tinha necessidade de ser ampliada em cada nova etapa de nossa investigação. Esta última nos revelou inicialmente certas transmissões de pensamentos e de imagens que se podem explicar através da transmissão de vibrações etéreas de um cérebro para outro. Mas se é impossível dizer, num ponto qualquer de nossa argumentação, que tais fenômenos estão determinados pelas vibrações do éter, e se não sabemos até qual distância do mundo material chega a atividade possível dessas vibrações, não é menos correto que nossos fenômenos telepáticos adquiriram em seguida uma forma que a explicação por analogia, com auxílio de vibrações do éter, deixava em grande parte inexplicável. É que a simples transmissão de ideias e imagens isoladas termina, mediante uma progressão contínua, em impressões e impulsos muito mais persistentes e complexos. Finalmente, encontramo-nos na presença de uma influência que já não é o simples efeito de vibrações etéreas, senão que sugere a ideia de uma presença inteligente, de uma analogia arrancada às comunicações humanas entre pessoas próximas fisicamente. As visões e audições desse gênero, interiores ou exteriorizadas, inspiram, com frequência, a ideia de um contato espiritual mais íntimo que o permitido pelas comunicações terrestres. Não se pode atribuir a causa disto às ondulações do éter, sem explicar pelo mesmo mecanismo as emoções que experimentamos uns diante dos outros ou inclusive o poder de controle que possuímos sobre nosso próprio organismo. Isso não é tudo. Existe, como tentei demonstrar, uma progressão de avanço que vai das intercomunicações telepáticas de pessoas vivas às comunicações entre pessoas vivas e espíritos desencarnados. E esta nova tese, de importância vital sob todos os aspectos, resolvendo praticamente um dos problemas de que me ocupo, abre também uma possibilidade de determinação de outro problema que ainda não for atingido. Inicialmente, podemos ter agora a certeza que as comunicações telepáticas não são necessariamente propagadas pelas vibrações procedentes de um cérebro material comum, porque os espíritos desencarnados não possuem cérebro capaz de gerar vibrações desse gênero, isto no tocante ao modo de atividade do agente. No que concerne ao do sujeito temos, para maior clareza, que deixar de lado todos os casos em que a impressão telepática tomou uma forma exteriorizada e levar somente em conta as impressões intelectuais e os automatismos motores. Esses automatismos e essas impressões podem passar por todos os graus de centralidade aparente. Quando um homem desperto e em plena posse de si sente um impulso para que a sua mão escreva palavras sobre o papel, sem ter consciência de um esforço motor pessoal, o impulso não lhe parece de origem central, embora uma porção de seu cérebro possa contribuir para esse esforço. Outros sim, uma invasão menos pronunciada frequentemente suscetível de revestir um caráter central mais marcante, como por exemplo no pressentimento de um mal que se exprime através de um abatimento íntimo. O automatismo motor pode finalmente atingir um ponto em que se converte em possessão, isto é, em que a consciência pessoal do homem desapareceu completamente, e cada parte de seu corpo é utilizada pelo espírito ou os espíritos invasores. Veremos a seguir as condições que esse estado cria no espírito do sujeito. Mas no que concerne ao organismo, a invasão parece completa e indica uma potência com certeza telepática no verdadeiro sentido da palavra, mas não no sentido que damos até agora. Começamos representando a telepatia como a comunicação entre duas pessoas, enquanto no caso presente trata-se antes de uma comunicação entre o espírito e o corpo, cujo espírito é externo e alheio a respeito do corpo. Não há comunicação aparente entre o espírito desencarnado e o espírito do autômato. Antes há uma espécie de contato entre o primeiro cérebro do autômato, o espírito desencarnado perseguindo seus próprios fins e servindo-se de certa maneira das capacidades acumuladas pelo cérebro do autômato, enquanto, por outro lado, é molestado pelas suas incapacidades. Mas, repito, o elemento mais característico da telepatia parece ter desaparecido,
pois não há comunhão perceptível entre o espírito do sujeito e outro espírito. O sujeito está possuído, mas inconsciente, e não recupera jamais a memória daquilo que disse durante a crise. Mas será que explicamos destarte todos os fenômenos relacionados com a telepatia? Será que eles não encerram um elemento mais real, mas centralmente telepático? Voltando às primeiras etapas das experiências telepáticas, vemos que o processo experimental encerra dois diferentes fatores. O espírito do sujeito deve, de uma maneira ou de outra, receber a impressão telepática, e não podemos dar a essa percepção nenhum corolário físico definido, e os centros motores e sensoriais do sujeito devem receber uma excitação que pode ser provocada, como já sabemos, pelo próprio espírito do sujeito e pelos processos comuns, ou pelo espírito do agente, e isso de forma mais ou menos direta, que eu chamaria telérgica, dando assim um sentido mais exato à palavra que eu sugerira há longo tempo como correlato da palavra telepático. Isto significa que pode haver nesses casos, simples na aparência, inicialmente uma transmissão do agente para o sujeito no mundo espiritual, e depois uma ação sobre o cérebro físico do sujeito, do mesmo gênero da possessão espiritual. Esta ação sobre o cérebro físico pode ser devida tanto ao espírito do próprio sujeito, como diretamente à ação do espírito do agente. Pois devo repetir que os fenômenos de possessão parecem indicar que o espírito alheio age sobre o organismo do sujeito exatamente da mesma maneira que o próprio espírito do sujeito. Podemos, pois, considerar o corpo como um instrumento que o espírito toca, antiga metáfora que na atualidade é mais próximo da verdade. O mesmo caráter duplo, os mesmos vestígios dos dois elementos misturados, em proporções diversas, se manifestam em aparições telepáticas ou verídicas. Do ponto de vista espiritual, pode existir o que chamamos as visões clarividentes, as imagens manifestamente simbólicas e não localizadas pelo observador, no espaço comum das três dimensões. Parecem análogas às visões do mundo espiritual de que desfruta o sujeito durante o êxtase. Vem, a seguir, a categoria mais numerosa de aparições verídicas em que a imagem parece ter sido projetada fora do espírito do sujeito por algum estímulo aplicado ao centro cerebral apropriado. Esses casos de automatismo sensorial se parecem aos casos experimentais nos quais o sujeito adivinha, ou melhor, enxerga à distância, os naipes do baralho, etc. Após estes casos surgem, por ordem física, ou melhor, ultrafísica, essas aparições coletivas, que, a meu ver, implicam uma modificação de natureza desconhecida de uma certa porção do espaço ocupada por nosso organismo, opondo-se às modificações que ocorrem nos centros de um cérebro determinado. Realiza-se aqui a transição gradual do subjetivo ao objetivo e a porção de espaço se modifica de forma a afetar um número cada vez maior de sujeitos. Passando dessas aparições de vivos às de mortos, encontramos, pode-se dizer, as mesmas categorias. Encontramos as visões simbólicas de pessoas falecidas e as circunstâncias nas quais parecem achar-se. Deparamo-nos com aparições exteriorizadas dos fantasmas de pessoas falecidas, o que indica que um ponto determinado do cérebro do sujeito foi estimulado por seu próprio espírito ou por outro espírito diferente. E encontramos, finalmente, como já dissemos, que em certos casos de possessões esses dois gêneros de influências foram levados, simultaneamente, ao extremo. O autômato ainda capaz de percepção, como vimos durante as primeiras fases, converte-se num autômato puro e simples, que já nada percebe, ao menos no que se refere ao seu corpo, porque seu cérebro, e não um ponto único, parece dirigido e estimulado por um espírito estranho, não se dando conta do que seu corpo escreve ou pronuncia. E durante esse tempo seu espírito, parcialmente liberto do corpo, pode ser acessível às percepções e gozar desta outra forma espiritual de comunicação,
mais completamente que em qualquer dos gêneros de visão até aqui descritos. Existe outro estado que demonstra certa analogia com o de possessão. Falamos, em particular, de personalidades secundárias, de dissociações e alternativas que afetam o próprio espírito do sujeito e apresentam relações diversas com o organismo. Mas o que é que nos permite concluir que, em cada caso, o organismo do sujeito está dirigido por sua própria personalidade modificada e não por uma personalidade estranha, exterior? Aqui é fácil a confusão, e pode-se dizer, de maneira geral, que todas as vezes que o estado de êxtase não vem acompanhado da aquisição de conhecimentos novos, podemos excluir a possibilidade de uma possessão por espírito estranho. Esta regra tem uma consequência muito importante que modifica completamente a antiga ideia da possessão. Não existe, a menos que a conheçamos, qualquer prova a favor da possessão angelical, diabólica ou hostil. O diabo não é uma criatura cuja existência independente esteja reconhecida pela ciência, e todos os relatos concernentes ao comportamento de diabos invasores parecem ditados pela autossugestão. Devemos insistir sobre a regra segundo a qual só o conhecimento supranormal permite confirmar a intervenção de uma influência exterior. Pode-se nos objetar que neste caso o caráter manifestado pelo diabo era hostil à pessoa possuída e perguntarmos-nos se é possível que o satanizador fosse, na realidade, uma fração do satanizado. Ao que responderemos que esta última suposição, longe de ser absurda, está, ao contrário, sendo confirmada pelos fenômenos conhecidíssimos da loucura e da histeria. Na Idade Média, em especial, nas autossugestões fortes e terríveis, onde o diabo era o personagem principal, essas quase obsessões atingiam a uma intensidade e uma violência que a tranquila e séptica atmosfera dos hospitais modernos dissipa e debilita. Os diabos de nomes terríveis que possuíam a soror angélica de Loudun figurariam, em nossos dias, na Salpêtrière, como simples manifestações de palhaçadas ou atos passionais. Atualmente, como no caso da Leonie, de Pierre Janet, essas desintegrações da personalidade parecem destruir, às vezes, até o menor vínculo de simpatia entre o indivíduo normal e uma de suas frações, de onde parece resultar que nossa natureza moral está submetida às desintegrações no mesmo grau que nossa natureza intelectual, e quando uma corrente secundária de nossa personalidade toma nova direção, pode ocorrer que os vínculos, tanto os morais como os intelectuais, que a unem à personalidade principal se encontrem quebrados. Sobre as possessões diabólicas observadas entre os chineses, conta-nos Nevius, sem citar argumentos convincentes, que os diabos possessivos manifestam, às vezes, um conhecimento supranormal. Isto seria uma prova de sua existência independente, mais importante que o argumento tomado de seu caráter hostil, mas ainda insuficiente para confirmar esta existência. O conhecimento em questão não parece totalmente apropriado ao espírito que se lhe atribui. Com frequência, parece produto de um exagero da memória, acompanhado de certa aptidão às percepções telepáticas ou telestésicas. O exagero da memória é, particularmente, característica de certos estados histéricos e, inclusive, indícios possíveis de telepatia foram observados nos estados em que nada permitiu o reconhecimento da intervenção de um espírito invasor. A direção temporal do organismo por um fragmento relativamente importante, separado do resto da personalidade, que degenera, em virtude de uma autossugestão, numa hostilidade para com a personalidade principal, resulta, talvez, do fato desta última alcançar e manipular certas impressões de reserva ou inclusive certas influências supranormais. Seria essa a fórmula a qual se reduziriam, provavelmente, a maioria dos casos das chamadas obsessões diabólicas. A maioria, mas talvez, não todas.
Seria de fato assombroso que os fenômenos do gênero apresentado pela Sra. Piper tivessem surgido no mundo sem ter tido precedentes. Parece mais seguro reconhecer que os fenômenos do mesmo gênero produziram-se sempre esporadicamente, desde os mais remotos tempos, sem que os homens tenham tido a preocupação de analisá-los. Seja o que for, pode-se afirmar que os únicos invasores do organismo humano que até aqui fizeram valer seus títulos foram em essência humanos e de caráter amistoso. Os diabos de Loudun e outros não conseguiram, repito, justificar sua existência independente. As influências superiores que inspiraram os mártires de Cévennes se confundem, à distância, com as inspirações do gênio. Todas essas considerações serão, espero, de natureza a fazer desaparecer essas associações toscas que se acumularam ao redor da palavra possessão. No que descrevemos, a seguir, podem existir, com frequência, motivos de perplexidade, não de terror. E, na continuidade, ver-se-á até que ponto o sentimento final está longe do terror. Reconhecendo, pois, como acredito estar agora autorizado, que nos achamos somente na presença de espíritos que foram, em outra época, homens iguais a nós e que estiveram sempre inspirados pelos mesmos motivos que nós, podemos examinar, sucintamente, a questão de saber quais os espíritos mais suscetíveis de chegar a nós e que dificuldades se antepõem à sua ação. Indubitavelmente, somente a experiência nos pode dar as respostas a estas perguntas, mas nossas antecipações podem ser modificadas utilmente, se, ao refletir sobre as mudanças da personalidade que conhecemos, tirarmos delas indicações quanto aos limites possíveis dessas substituições mais profundas. Mas que sabemos sobre a adição de uma nova capacidade nos estados alternativos? Em que medida as modificações desse gênero parecem engendrar capacidades que não nos sejam familiares? Reportando-nos aos casos já mencionados, veremos, primeiramente, que uma capacidade existente é suscetível de ser aumentada e exaltada. Pode haver exagero, tanto do poder de percepção real, como da lembrança e da reprodução do que foi percebido uma vez. Nos estados secundários existe, habitualmente, um poder de controle maior no que concerne aos movimentos musculares, que se manifesta, por exemplo, na maior segurança da mão, no caso do jogador de bilhar. Mas, à parte os fenômenos de telepatia, não existe prova alguma a favor da aquisição real de um conjunto de conhecimentos novos, como por exemplo um idioma desconhecido ou um nível desconhecido de conhecimentos matemáticos. Portanto, razão alguma temos de esperar que um espírito exterior que assumiu a direção do organismo seja capaz de facilmente modificá-lo, a ponto de fazer com que o sujeito fale uma língua que jamais aprendera. O funcionamento do cérebro se parece com o da máquina de escrever e de calcular. Exemplificando, as palavras alemãs não são mero conjuntos de letras, senão fórmulas específicas. Só com muita dificuldade podemos reproduzi-las numa máquina que não tenha sido projetada para esse fim. Consideremos as analogias relativas à memória. Nos casos de alternativas da personalidade, a memória sucumbe e muda de uma forma que parece caprichosa. As lacunas que surgem, como já disse, assemelham-se às anésias ou a esses espaços negros impossíveis de rememorar que, às vezes, seguem aos traumatismos da cabeça ou aos acessos de febre, quando todas as recordações relacionadas a uma pessoa determinada ou a um período da vida desapareceram, enquanto as demais permaneceram intactas. Analisemos agora a recordação da vigília tal como a possuímos no sonho. É, a princípio, absolutamente caprichosa. Posso não lembrar meu nome, mas recordar perfeitamente a forma e disposição das cadeiras da sala de jantar, ou então, mesmo recordando-me das cadeiras, posso localizá-las em outra casa que não a minha. É impossível prever o grau de confusão que se pode produzir desse modo. A conversa dos sonâmbulos nos proporciona outra analogia.
Ao falar a um sonâmbulo, quer se trate de sonambulismo espontâneo ou provocado, não tardamos em constatar que é difícil manter com ele uma palestra contínua sobre os temas que nos interessam. E, a seguir, é incapaz de manter qualquer conversa contínua, porque não demora em cair num estado no qual torna-se completamente incapaz de expressar-se. Quando fala, só o faz sobre os temas que o atraem, segue o curso de suas próprias ideias, interrompido ao invés de influenciado pelo que dizemos. Existe entre os dois estados, o de vigília e o de sono, uma diferença inamovível. Temos, dessa forma, três gêneros de analogias que nos permitem traçar os limites de nossas antecipações. Da analogia existente entre as possessões e as personalidades secundárias, podemos concluir que o espírito que possui não deve ser capaz de sugerir ao cérebro do sujeito ideias e palavras de um gênero que não lhe seja familiar. Da analogia entre a obsessão e o sonho podemos concluir que a memória do espírito que possui pode estar submetida a omissões e a confusões estranhas. Da analogia, finalmente, entre a obsessão e o sonambulismo, resulta que o colóquio entre o observador humano e o espírito possuidor não é nem completo nem livre, senão atrapalhado pela diferença existente entre os estados de um e de outro e sintetizado pela dificuldade de manter um prolongado contato psíquico. As observações anteriores, assim espero, prepararão o leitor para considerar os problemas concernentes à possessão com a mesma amplitude de espírito que necessitaria o estudo dos demais problemas abordados nesta obra. Mostrei, com efeito, que este novo problema pode ser considerado como uma consequência, um efeito natural do antigo. Mostrei, nos movimentos e expressões do organismo obsedado, manifestações motoras automáticas levadas ao extremo, e na invasão do espírito obsedante a vitória total da invasão telepática, e desde o início preveni contra determinadas confusões que no passado afastaram os homens do estudo sério das mensagens recebidas por esta via. Antes de nos aprofundarmos mais, chamamos a atenção sobre outro aspecto da obsessão, que diz respeito a um grupo de fenômenos que de maneiras diversas deram origem a uma confusão e atrasaram nosso estudo, mas que, examinados no devido lugar e devidamente entendidos, parecem formar um elemento imprescindível de qualquer teoria que tenha por fim descobrir a influência exercida pelos fatores invisíveis sobre o mundo que conhecemos. Considerei, até aqui, as influências telepáticas e supranormais só sob o ponto de vista psicológico, como se o campo de ação supranormal estivesse situado no mundo metaetéreo. Mas, apesar da profunda verdade desse ponto de vista, não representa toda a verdade para os seres como nós e num mundo como este. Para nós todo fato psicológico tem seu lado físico e os acontecimentos metaetéreos, para que nos sejam perceptíveis, devem, de uma forma ou de outra, afetar o mundo e a matéria. Nos automatismos sensoriais e motores, vemos efeitos que começam a manifestar-se de um modo supranormal e que chegam ao mundo da matéria. Em primeiro lugar, na vida comum, nossos espíritos, uma vez que se admita sua existência, afetam nossos corpos e nos proporcionam o exemplo permanente do espírito que age sobre a matéria. Logo, quando um homem recebe uma influência telepática que tem sua origem em outro espírito encarnado e que determina a visão de espectros, podemos supor que o cérebro deste homem foi afetado pelo seu próprio espírito, mais do que pelo espírito do seu amigo distante. Mas nem sempre ocorre, inclusive nos casos de automatismo sensorial, que o espírito do sujeito seja um mero executor das sugestões que procedem de um espírito distante. E nos automatismos motores que terminam na possessão existem indícios cuja natureza faz reconhecer que a influência do espírito do agente é telérgica mais do que telepática e que certos espíritos exteriores são suscetíveis de influir sobre o cérebro e o organismo humano, isto é, de produzir movimentos da matéria, inclusive quando se trata de matéria organizada e de movimentos moleculares. Uma vez comprovado este fato,
que nem sempre foi captado pelos homens dedicados a estabelecer uma diferença fundamental entre a influência espiritual que afeta nossos espíritos e a que afeta o mundo material, nos vemos impelidos a perguntar se a matéria inorgânica revela, tanto como a matéria orgânica, a ação, a influência de espíritos exteriores. A resposta parece, à primeira vista, negativa. Encontramo-nos constantemente diante da matéria inorgânica e não nos é necessária a hipótese da influência espiritual para explicar nossas experiências. Todavia, essa é uma proposição sumária, insuficiente para abarcar os raros e fugitivos fatos, como alguns dos expostos neste livro. Iniciemos pelo extremo oposto, não pela vasta experiência da vida, senão pelos casos excepcionais e delicados de possessão, de que ainda falaremos. Suponhamos que um espírito desencarnado, na posse temporal de um organismo vivo, provoque, de seu lado, manifestações motrizes automáticas. Podemos dizer, a priori, onde irão se deter os movimentos automáticos do organismo, da mesma forma que podemos prever os limites de seus movimentos voluntários. O espírito exterior não poderia fazer com que o organismo manifestasse mais potência motriz do que a que pode arrancar de si um homem acordado? Não nos surpreenderia ver que os movimentos demonstrassem uma exagerada concentração durante o êxtase e ver o dinamômetro apertado com mais força pelo espírito que agia através do homem, mais do que pelo espírito deste último. Podemos imaginar outro meio que permita ao espírito que me possui empregar minha força vital de maneira mais hábil do que eu posso fazer? Não sei como minha vontade põe em movimento meu braço, mas sei, por experiência, que minha vontade põe em movimento somente meu braço e os objetos que posso tocar, todos os objetos realmente em contato com o esqueleto protoplasmático que representa a vida de meu organismo. Todavia posso, às vezes, provocar movimentos nos objetos com os quais não estou em contato real, como ao fundi-los por meio do calor, ou aquecê-los, no ar seco de Colorado, com auxílio da eletricidade que meus dedos desprendem. Desconheço todas as formas de energia que meus dedos são suscetíveis de desprender, através de um exercício apropriado. Suponhamos que o espírito possuidor sirva-se de meu organismo mais habilmente do que eu possa fazer. Não poderia fazer com que meu organismo irradiasse uma energia capaz de pôr em movimento objetos ponderáveis que não estão em contato real com minha carne? Este seria um fenômeno de possessão não muito diferenciado dos demais. Seria telecinesia. Mediante esta palavra, proposta por Aksakov, se designa-me descrevem o que se convencionou chamar fenômenos físicos do espiritismo e cuja existência, como realidade e não como um sistema de aparências mentirosas, deu lugar, durante meio século, às controvérsias ardentes que ainda persistem. A simulação persistente da telecinesia inspirou, naturalmente, dúvidas sobre a realidade do fenômeno e isto, inclusive, nos casos em que foram tomadas todas as precauções contra a simulação e nas quais o caráter dos sujeitos tornava improvável qualquer suspeita de simulação. Apesar de toda a sua importância, este tema não está intimamente relacionado ao tema principal desta obra, para que acredite estar obrigado a fazer do mesmo um detalhado exame histórico. Ocupar-me-ei dele só na medida em que surja como um dos elementos da possessão espiritual, no caso de sintomoses, por exemplo. O restante deste capítulo foi composta com os fragmentos encontrados nos manuscritos de Mieres, cuja morte o impediu de reunir e dar a eles uma forma definitiva. As analogias que podemos estabelecer entre os fenômenos da possessão e os descritos nos capítulos anteriores vão nos facilitar o entendimento dos primeiros e, sem que nos detenhamos nos casos de importância secundária, vamos expor os que concernem as sintomoses e a Sra. Piper, que pudemos observar pessoalmente e nos quais os fenômenos de possessão revestem a forma mais característica. Sintomoses era um sacerdote dogmático, cônscio, trabalhador,
impregnada do desejo de fazer o bem e de pregar aos demais os melhores meios de alcançar esse fim. Ele próprio enxergava o elemento essencial daquilo que chamava suas mensagens, nas palavras automaticamente pronunciadas ou escritas, não nos fenômenos que as acompanhavam e que por si sós davam a esses processos automáticos sua importância e seu único interesse, por assim dizer. Num livro intitulado Spirit Teachings, 97 reuniu o que considerava como os resultados reais de seus anos de misteriosa permanência no vestíbulo de um mundo desconhecido. Sua vida foi uma das mais extraordinárias de nosso século e sua história, verídica, encontra-se consignada nesta série de manifestações físicas que foram anotadas durante 8 anos, desde 1872, e nas séries de manifestações automáticas, escritas ou faladas, que, iniciando em 1873, prolongaram-se durante 10 anos para cessar somente pouco antes de sua morte. Os espíritos que Moses acreditava possuíssem podem ser divididos em 3 categorias. A primeira e mais importante categoria compunha-se de pessoas recentemente falecidas e que, com frequência, se manifestavam durante as sessões, antes que a notícia de sua morte chegasse, através de caminho comum, a uma das pessoas que participavam da sessão. Esses espíritos proporcionaram muitas vezes provas de sua identidade, mencionando fatos relacionados à sua vida terrestre que, mais tarde, se verificou serem exatos. A seguir, um grupo de pessoas pertencentes a gerações mais antigas e que durante sua vida foram razoavelmente célebres. Grocyn, amigo de Erasmo de Roterdão, pode ser considerado como o típico representante deste grupo. Muitos deles proporcionaram, igualmente, como provas de sua identidade, fatos que eram mais exatos do que a ideia ou conhecimento consciente que podiam ter dos membros das pessoas presentes na sessão. Todavia, nestes casos, a dificuldade de provar a identidade aumentava sensivelmente, pelo fato de que a maioria dos dados exatos se encontravam anotados em volumes que Moses poderia ter lido, esquecendo em seguida, ou talvez tomasse conhecimento de seu conteúdo através da clarividência. O terceiro grupo compõe-se de espíritos que trazem nomes semelhantes a Rector, Doctor, Teófilo e, o mais importante, Imperator. De vez em quando revelam os nomes que pretendem ter tido durante sua vida terrestre. Esses nomes ocultos são frequentemente mais antigos e ilustres do que os do grupo B. No que diz respeito às relações entre os espíritos e os fenômenos telecinésicos, não se pode esquecer que esses fenômenos, por estranhos e grotescos que possam parecer, às vezes, não podem ser considerados como absurdos e inúteis. Os presumíveis operadores se esforçam por descrever o que consideram como um fim e o que consideram como um meio tendo em vista aquele fim. Seu objetivo constante, confesso, é relatar, através de Moses, certas opiniões religiosas e filosóficas, e as manifestações físicas são descritas como se fossem somente uma prova de potência e uma base para a autoridade invocada a favor de ensinamentos sérios. Considerações de ordem moral e o fato de que os fenômenos físicos se reproduziam sempre, quando Moses estava só, impedem-nos de os considerar como manobras fraudulentas produzidas por alguma pessoa presente à sessão. E, por outro lado, parece-me moral e fisicamente impossível considerá-los como fraudes do próprio Moses. E é fisicamente impossível e incompatível com seus próprios relatos e com os de seus amigos que tenham podido prepará-los e reproduzi-los durante o êxtase. Deve-se, pois, considerá-los como se tivessem ocorrido de uma forma realmente supranormal. Examinarei rapidamente a natureza das provas que tendem a mostrar que os espíritos invocados eram realmente o que pareciam ser, julgando, ao menos, pelos cadernos onde se encontravam copiadas as escritas automáticas do Moses. O conteúdo desses cadernos constitui-se de mensagens cuja finalidade é provar a identidade dos espíritos,
de discussões e explicações de fenômenos físicos e parábolas religiosas e morais. Essas mensagens automáticas foram quase que totalmente escritas pela mão de Moses, em estado normal de vigília. As exceções referem-se a 2 pontos. A. Existe uma passagem longa que Moses acreditava ter escrito durante o êxtase. B. Existem, às vezes, algumas palavras numa escrita que se poderia chamar direta, isto é, grafadas por mãos invisíveis, na presença de Moses e descritas diversas vezes, nas atas das sessões, às quais assistiram outras pessoas. Pondo de lado estas 2 exceções, achamos que os escritos apresentam, na maioria dos casos, a forma de um diálogo, no qual Moses faz as perguntas com sua letra redonda e grande e escreve as respostas com a mesma pena, mas com uma letra que varia de um caso para o outro e difere da sua própria escrita. Ninguém se atreverá a duvidar de que Moses escreveu estas mensagens com a convicção sincera de que emanavam das pessoas que as assinavam. Todavia, há dúvida de saber se emanavam realmente das pessoas invocadas. Tendo em vista as condições pelas quais se fizeram essas comunicações, não revelam uma capacidade dirigente e não ensinam qualquer verdade realmente nova, admitindo-se que essas manifestações são, hipoteticamente, limitadas, não pelos conhecimentos anteriores, mas pelas capacidades anteriores do sujeito. E se estas proporcionam fatores dos quais o sujeito médium não tem conhecimento consciente, mas que apresentam um caráter acabado, pode-se supor que esses dados foram adquiridos subliminarmente pelo médium, como resultado de um olhar inconsciente lançado sobre uma página impressa, ou inclusive que foram aprendidos por clarividência, sem a intervenção de outro espírito que o do médium, ainda que funcionando de uma maneira supranormal. Esta hipótese não é nem fantástica, nem de natureza a pôr em dúvida a probidade de Moses, porque ele próprio confiou-me que, no seu relacionamento com os espíritos temporalmente distantes, não experimentava a mesma sensação que ao conversar com espíritos mais próximos. Nem repudiava qualquer ideia de memória subconsciente e afirmava que jamais pudera ver ou ler com antecedência a maioria daquilo que escrever automaticamente. E isto pode ser verdadeiro, uma vez que seus conhecimentos de literatura e de história não iam além dos de um professor de escola primária. E além do mais, entre todas as comunicações históricas que lhe foram feitas não existe uma sequer que não se encontre em fontes impressas, acessíveis a todos. As provas de identidade proporcionadas por Moses nos casos referentes aos espíritos de pessoas mortas recentemente parecem mais satisfatórias. Mas, também neste ponto é difícil estabelecer se os fatos que afirma não fazem parte dos conhecimentos subliminares do autômato. Dá, às vezes, a impressão de que esses fatos puderam ser retidos percorrendo maquinalmente o necrológio dos jornais ou as inscrições sepulcrais. Ou talvez os nomes e os fatos conhecidos por uma das pessoas presentes à sessão, mas não de Moses, puderam ser mencionados na sua presença, gravando-se na sua memória subliminar. No caso de Ellen Smith, vimos o grau de acuidade que pode alcançar a hiperestesia e a hipermnésia do subliminar, mas, na presença da ignorância em que se encontrava o mundo científico, no que concerne a estes assuntos, não é de se estranhar que Moses e seus amigos se tenham negado a admitir a explicação que aqui propomos. Que os espíritos invocados tenham ou não manifestado sua ação diretamente, coisa que pode ter ocorrido, não nos impede de acreditar que o subliminar do médium deve ter desempenhado um papel bastante ativo nessas comunicações. 2 vezes, Moses recebeu o aviso de um falecimento, quando era impossível que os recebesse pela via normal. Citarei um desses casos, conforme seu artigo publicado em Proceedings of TSPR, 11, pag. 96 e seguintes, que, sob muitos aspectos, é dos mais notáveis. Trata-se de uma mulher que conhecera e que Moses não vira mais que uma vez.
A publicação do verdadeiro nome está proibida pelo próprio espírito, por razões que me pareceram suficientes ao ler o caso, mas que Moses desconhecia e como o filho dessa mulher também se opôs, dá-lhe o nome de Blanche Abercrombie. Essa mulher morreu, numa tarde de domingo, há 26 anos, numa casa de campos situada a 200 milhas de Londres. A notícia de seu falecimento, acontecimento de amplo interesse, foi telegrafada imediatamente a Londres e apareceu no Times na segunda-feira seguinte. É seguro que, excetuando-se a imprensa e familiares mais próximos, ninguém estava a par dessa notícia, no domingo à noite. Mas, naquela noite, por volta de meia-noite, uma comunicação que pretende se partia dela chegou a Moses na sua isolada casa, ao norte de Londres. A identidade foi confirmada, dias depois, por algumas linhas que se supôs procedessem diretamente dela escritas com a sua letra. Não existe qualquer motivo para supor que Moses vira sua letra. A única vez que se encontrou com aquela mulher e seu marido foi numa sessão, não numa das suas, em que Moses foi ferido pelo ceticismo que expressou o marido sobre os fenômenos dessa natureza. Após receber essas mensagens, Moses não as referiu a ninguém, transcrevendo-as num livro que intitulou Assuntos Particulares. Quando, autorizado pelos executores testamentários, abri o livro, me surpreendeu encontrar uma breve epístola que, sem relatar fatos precisos, era, porém, característica da Blanche Abercrombie que conheci. Mas embora eu tivesse recebido cartas dela enquanto ela era viva, não lembrava sua letra, e como conhecia um de seus filhos, pedi-lhe que me emprestasse uma das cartas escritas pela mãe, a fim de poder comparar as duas letras. Não tardei em comprovar a notável semelhança entre a escrita automática e a letra da carta que me foi emprestada, exceto no que concerne à letra A do nome da família. Permitiu meu filho estudar uma série de cartas que sua mãe escrevera em épocas diferentes, até os últimos dias de sua vida. Convenci-me de que, nos últimos anos, ela adquirira o costume, de seu marido, de escrever-o do mesmo modo que o da escrita automática. O Dr. Odgson, a quem submeti as duas escritas, constatou que a automática, e em especial a assinatura, revelava a tentativa de imitar de memória, e não de acordo com um modelo, as principais características da escrita original. Seria conveniente resumir aqui os principais caracteres que dão identidade às mensagens recebidas por Moses, isto é, que proporcionam a prova de que realmente procedem das fontes a eles atribuídas. A esse respeito temos que distinguir diversos graus. 1. Temos, primeiramente, as mensagens comuns, nas quais todos os fatos que encerram foram de conhecimento do autômato, de uma forma consciente. Nos casos desse gênero podemos supor tratar-se de sua própria personalidade e que as mensagens possuem uma fonte subliminar, não exterior. 2. Vem, a seguir, as mensagens compostas de fatos que parecem ter sido do conhecimento do espírito invocado, mas dos quais o autômato não possui conhecimento consciente, ainda que em outras ocasiões tenham sido percebidas por ele inconscientemente e gravadas na sua memória subliminar. 3. No que diz respeito às mensagens do grupo seguinte, pode-se provar, com graus de certeza tão variados, como os admitidos pelas provas negativas deste gênero, que o autômato jamais as conheceu diretamente, mas que não se encontram facilmente nos livros, de forma que o autômato pode tê-las conhecido por clarividência, ou em consequência de uma comunicação feita por um espírito diverso do invocado por ele. 4. Pode-se provar, com um grau variável de certeza, segundo as circunstâncias, que os fatos não foram nunca do conhecimento do autômato, nem estão impressos, senão que foram conhecidos pelos espíritos invocados e podem ser verificados pelas recordações das pessoas vivas. 5. Poder-se-ia, em seguida, citar o grupo de mensagens experimentais ou de cartas póstumas,
nas quais a pessoa falecida consignara, antes de seu falecimento, uma prova especial, um fato ou uma frase que só ela conhecia, para transmiti-la depois de sua morte, possivelmente, como um sinal de seu retorno. Ver o caso de Finney, capítulo 26. Tratamos, até aqui, somente de mensagens verbais que nos são de fácil manejo e análise. Mas, na realidade, não são as conclusões extraídas dessas mensagens escritas as que com maior frequência serviram de inspiração ao sobrevivente para que acreditasse na aparição do amigo falecido. Logicamente ou não, a mensagem escrita não é tão evocadora como o fantasma ou uma voz muito conhecida. É sobre esta presença que insistiram os sobreviventes, desde os tempos em que Aquiles buscava, em vão, abraçar a sombra de Patroclo. Até que ponto um fantasma constitui uma prova de uma ação real exercida pelo espírito? Discutimos acima esta questão. 98. Mas, ainda que a aparição de uma pessoa falecida não constitua, em si, uma prova de sua presença, não é, tampouco uma simples forma que os fantasmas meramente alucinatórios parecem assumir com bastante frequência quando existem provas suplementares, como por exemplo, uma escrita que pretende vir da mesma pessoa. As probabilidades a favor de sua presença real encontram-se consideravelmente aumentadas. No caso de Moses, quase todas as figuras que vira carregavam consigo uma confirmação desse gênero. 7. Isso nos encaminha a um grupo de casos bastante representados nas séries de Moses, onde as mensagens escritas que pareciam vir de um determinado espírito estavam acompanhadas de fenômenos físicos, dos quais o próprio espírito pretendia ser o autor. Sendo ou não possível dar a esta prova um caráter rigorosamente lógico, é fácil imaginar mais de um caso em que a prova pareça decisiva a todos. Mas os fenômenos físicos não proporcionam uma prova a favor de outra inteligência que não é do sujeito e, como já disse, podem, em mais de um caso, constituir uma simples extensão de suas forças musculares comuns, ao invés de serem devidas a uma ação exterior qualquer. Jungindo-nos às mensagens verbais, achamos que os casos mais representativos, nos relatos de Moses, pertencem aos 3 primeiros grupos, quanto aos do 4º grupo, que englobam fatos verificáveis, dos quais inexiste qualquer relato impresso, e dos que se tem certeza que o médium não os conhecerá nunca, são relativamente pouco numerosos. Isso, talvez, possa ser atribuído, em parte, ao escasso número dos que assistiam às sessões de Moses e que eram, todos, seus amigos pessoais. Ao contrário, os relatos da Sra. Piper, dos quais nos ocuparemos agora, são particularmente ricos em incidentes pertencentes ao grupo 4, e o valor evidente das mensagens verbais é, por isto, superior ao das mensagens do Moses. Enquanto que no caso do último a identidade de um grande número de comunicações repousava, principalmente, no fato de estar garantida por Imperator e seu grupo de auxiliares, no caso da Sra. Piper os espíritos de alguns amigos, recentemente falecidos, que deram provas de sua identidade, surgem para manter a realidade independente e a direção que exercem sobre a Sra. Piper as mesmas inteligências, Imperator, Rector, Doctor e outras que, segundo Moses, intervinham nas suas experiências. 2 importantes diferenças separam o caso da Sra. Piper do de Moses. Primeiro, suas manifestações supranormais não estão acompanhadas de qualquer fenômeno de telecinesia, e, depois, seu eu supraliminar não apresenta o menor vestígio de uma capacidade supranormal qualquer. Ela dá um exemplo de automatismo extremo, onde a possessão não é só local ou parcial, senão que afeta, por assim dizer, toda a região psíquica onde o eu supraliminar se encontra, momentaneamente, submerso de uma forma completa e onde toda a personalidade sofre intermitentes modificações. Em outros termos,
entra num estado em que os órgãos da palavra e da escrita são guiados por outras personalidades que não a sua personalidade normal desperta. Às vezes, o eu subliminar aparece ou imediatamente antes, ou imediatamente após o êxtase, para assumir durante curto intervalo a direção do organismo, mas, com raras exceções, as personalidades que falam ou escrevem durante o êxtase pretendem ser espíritos desencarnados. As possessões da Sra. Piper podem ser divididas em 3 períodos. A primeira estendendo-se de 1884 a 1891 e durante a qual a principal personalidade diretora, que se conhece